Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. Se você não me conhece ainda, eu sou Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, e hoje eu vim aqui para mais um bate-papo semanal. Hoje eu vou falar sobre um assunto que talvez seja do seu interesse. Pelo menos eu recebo muitos e-mails, muitas perguntas, muitos questionamentos sobre qual é o melhor tipo de terapia, qual é a abordagem mais eficiente. Então, eu vou falar para você aqui, nós vamos viajar aí no mundo do inconsciente, no mundo das terapias. Eu vou trazer informações adicionais para você e, claro, algumas reflexões, e a partir dessas informações você vai completar aí dentro de você qual é ou quais são as abordagens mais eficientes, tá ok? Então, vem comigo. Primeiramente, para nós entendermos uma coisa básica, quando a gente fala assim de qual é o melhor tipo de terapia, qual é a melhor abordagem, eu preciso entender alguns aspectos sobre como nossa mente funciona. E o principal deles, eu vou escrever aqui, é a gente entender, ok? E antigamente isso eram apenas conceitos. Hoje já há a comprovação da neurociência acerca do que eu vou falar, que é sobre a nossa, vou colocar aqui, parte inconsciente e a nossa parte, eu vou colocar aqui de azul, de preto, consciente. Ok? Então, são duas coisas aqui diferentes que eu vou explicar para vocês. Você já deve ter ouvido falar sobre parte ou mente inconsciente e consciente, não é mesmo? Algo interessante que a neurociência descobriu é o seguinte, que a parte consciente, ela é apenas 5% do que nós somos e ela processa 40 bits de informações de impulsos elétricos por segundo. Já a mente inconsciente, ela é de 95 a 99% do que nós somos e processa 40 milhões de bits de informações de impulsos elétricos por segundo. Ou seja, a mente inconsciente ela é 1 milhão de vezes mais poderosa que a mente ou a parte consciente. Manuel, mas o que você quer dizer com isso? Eu estou me perguntando qual é o melhor tipo de terapia. Por que você está falando de inconsciente e consciente? Calma que a gente vai chegar lá e vocês vão integrar todas essas peças. Aqui existe uma grande diferença como essas duas partes funcionam. Por exemplo, essa parte consciente, ela tem algumas características. Ela é lógica, linear, precisa fazer sentido, é assim que a mente consciente funciona, né? Ela é lógica, ela é linear, A mais B mais C e precisa fazer sentido. E já essa parte inconsciente, ela tem uma outra forma de funcionar. Ela, por exemplo, é não linear. Não linear. Essa é uma característica e é uma das mais importantes. Ou seja, o que faz sentido para a lógica não necessariamente tem que fazer sentido para a parte inconsciente. E aqui você pode perceber a diferença entre uma e outra e qual está no comando, qual realmente está no comando de nossas vidas, né? Fica muito claro que é a parte inconsciente. E ela não é linear, não precisa fazer sentido lógico, né? Seguir uma estrutura lógica. Essa parte ela pode coexistir com ideias conflitantes ao mesmo tempo. Eu vou colocar aqui. Ideias conflitantes.
ok? Ela funciona por associações. Se comunica através de metáforas, aliterações. Então, eu quis colocar aqui algumas diferenças básicas entre a parte consciente e a parte inconsciente, para a gente começar a entender que se eu quero procurar algum tipo de terapia e eu quero realmente ter resultados, né? Hoje já é comprovado cientificamente que essa parte inconsciente, ela é responsável pela mudança comportamental e emocional 99% das vezes, tá? Então eu queria que você introjetasse essa informação e agora eu vou continuar abrindo esse leque, tá ok? Eu vou apagar aqui. Então, uma vez que você introjetou, né, a ideia, você introjetou o entendimento sobre o que a neurociência trouxe sobre a parte consciente e a parte inconsciente, é muito válido nós aí fazermos um tour pela história, né? Porque existiu... Uma vez que você introjetou os conceitos da mente consciente e inconsciente pela neurociência, que foi isso que eu te falei, né? Agora mesmo. A gente pode começar a fazer um tour aí pela história, né? E você já se deu conta que o responsável por toda a mudança comportamental e emocional é a parte inconsciente, tá ok? Então vamos fazer um tour aqui pela história. Freud, ele foi responsável por popularizar a ideia do inconsciente, mas não foi Freud que inventou o inconsciente ou trouxe à luz, ele popularizou a ideia. O inconsciente já era aí divulgado, falado por filósofos aí muito antes dele, Nietzsche, Spinoza, entre outros, tá ok? E Freud tinha uma visão bem peculiar do inconsciente. Para Freud, o inconsciente é um caldeirão de material reprimido que eventualmente vai destruir você. Se você olhar para o inconsciente dessa maneira, não é um lugar muito legal para você olhar, mas essa era a visão de Freud, tá? E aí, depois de Freud veio Jung. Jung tinha uma visão diferente da de Freud. Jung trouxe os conceitos de arquétipos, inconsciente coletivo, que já era bem diferente daquela visão do inconsciente que Freud tinha. E depois veio uma outra pessoa, chamada Lacan. Que Lacan também tinha uma visão diferente do inconsciente. Para Lacan, o inconsciente e o consciente eram igualmente desenvolvidos, ok? E existem, claro, que mais fundamentos sobre tudo isso que eu estou falando, só que eu estou trazendo o principal da ideia de cada um. E depois surgiu um cara chamado Milton Erickson. Erickson tinha uma visão completamente diferente do inconsciente. Para Erickson, o inconsciente era o lugar onde você armazenava todos os seus recursos e aprendizados, porém, haviam informações incompletas e incorretas. E Erickson se utilizou muito da hipnose nos trabalhos terapêuticos dele, onde ele reinventou a psicoterapia, né, a hipnoterapia, tanto que hoje existe até a hipnose ericksoniana, e ele repaginou muitas coisas, ele criou o próprio estilo dele de fazer psicoterapia. Esses três aqui anteriores são baseados na psicanálise, né? A psicanálise, a grosso modo, é você trazer o que é inconsciente para o consciente. E Erickson, na visão dele sobre o inconsciente do ser humano, ele acreditava que cada ser era único e possuía dentro de si os recursos necessários para se desenvolver na vida, e que o inconsciente ele era desenvolvido, né? Ele era programado para o autodesenvolvimento e para a autocura.
O curioso é que muitas coisas que Erikson trouxe hoje são constatadas através da neurociência. E uma das frases de Freud, que foi assim: com o tempo a ciência vai provar se eu estou certo ou não. E em muitos casos está provando. Algumas coisas que ele estava certo e em muitas outras que ele estava equivocado. Por exemplo, hoje nós sabemos que apenas trazer o material inconsciente para o consciente não é o suficiente para se curar de diversas situações. E eu vou explicar sobre tudo isso. Então, aqui também tem algo interessante. Tudo isso que eles trouxeram foram apenas teorias, ok? E agora eu vou dizer a minha opinião, porque entre teorias, eu preferi ficar com a de Milton Erickson. Porque se aqui Freud, né, um dos pioneiros lá na psicoterapia, tem 60 casos de sucesso catalogados na literatura, Milton Erickson tem mais de 700. E quando eu comecei a estudar sobre Milton Erickson, eu realmente me apaixonei pelo método que ele fazia, psicoterapia. O objetivo dele era realmente se comunicar e ele foi se desenvolvendo estratégias para se comunicar com a mente inconsciente, porque ele entendeu muito cedo que a mente inconsciente não funcionava através da lógica. Então, ele aprofundou aí os estudos dele e claro que ele era um gênio, ele era brilhante em desenvolver estratégias e maneiras de se comunicar com aquela mente que não era linear em absoluto. E realmente ele foi muito feliz aí com essa teoria, com aqueles meios que ele havia desenvolvido para se comunicar com a mente inconsciente, pelos resultados dos pacientes, clientes aí que ele tinha nessas histórias aí que hoje são catalogadas, tá? Então, a gente tinha que passar aqui pela história para entender um pouquinho mais do inconsciente e essas teorias que vêm de diversas escolas, né, de diversas linhas, tá ok? Então eu vou apagar aqui para trazer agora outros aspectos, para até o final desse vídeo nós começarmos a juntar tudo isso e você tirar suas próprias conclusões, né? Eu vou aqui agregar informações adicionais ao seu vocabulário. Então, uma vez que nós aí já conhecemos um pouquinho dessas teorias sobre o inconsciente, a pergunta: qual é o melhor tipo de terapia? Melhor tipo de terapia para quê? Tá? Então eu preciso entender algumas estruturas do meu cérebro para que eu possa integrar isso, essa ideia de qual é o melhor tipo de terapia. Então eu vou desenhar aqui um cérebro e eu vou dividir ele em 3 partes para ficar mais fácil para você entender, tá joia? Então aqui é o nosso cérebro mais primitivo, tá? Vem lá no nosso tronco encefálico e é conhecido como cérebro reptiliano. É a nossa parte aí mais visceral, mais reativa, ela apenas reage. Mecanismos de sobrevivência estão muito ligados ao cérebro reptiliano. E aí a gente foi se desenvolvendo e aqui o sistema límbico. O sistema límbico, ele é responsável pela nossa interação em grupos. Nós somos mamíferos. Mamíferos possuem o sistema límbico, é responsável por processar emoções e as nossas interações sociais, tá? Então esse aqui é o cérebro límbico. E aí, a parte mais desenvolvida do nosso cérebro é o neocórtex. Um cachorro, por exemplo, não pode fazer conta, não pode resolver problemas complexos, porque não possui essa estrutura, o neocórtex, tá? E todas essas estruturas, elas se conversam o tempo inteiro. E existem algumas abordagens terapêuticas que falam muito com partes diferentes do cérebro. Por exemplo, o coaching, ele fala muito com esse neocórtex, né? Então, vou pôr aqui o coaching. O coaching fala muito com o neocórtex. A terapia cognitivo-comportamental, o nome já diz, cognitivo-comportamental, né? Então, através de aí muitas repetições para desenhar novas conexões neuronais, novos comportamentos, falam muito com a parte, o neocórtex, a parte mais desenvolvida do cérebro. A grande questão é, por exemplo, se eu tenho ataques de pânico, por exemplo,
Ataques de pânico, se você já teve ou se você conhece alguém que teve, não adianta você falar para a pessoa, ei, se acalma, não adianta. A pessoa não vai te ouvir, não vai se acalmar. Por quê? E quanto mais intenso for o ataque, menos ela vai te ouvir. Porque de fato, os vasos sanguíneos que irrigam essa parte mais superior do cérebro, eles estão comprimidos e aqui está toda a ação, está aqui no sistema límbico e no reptiliano. A pessoa está apenas reagindo ao mecanismo de sobrevivência. Então, se você tem uma questão assim, você quer trabalhar muito através da lógica, né? Ser linear através disso, você talvez vá se frustrar. É uma terapia que talvez não chegue muito até o sistema límbico e muito pouco até essa parte reptiliana. Quando eu estava estudando abordagens que lidavam com traumas, existe uma frase comum entre nós, que é: a cura vem de baixo para cima, não de cima para baixo. Trabalhar estruturas mais primitivas antes de ter um entendimento sobre o que está acontecendo. O entendimento é uma consequência que, à medida que você vai limpando esses canais mais primitivos do cérebro, e já eu vou falar de vários sistemas do corpo aí, isso aqui, a parte de cima é uma consequência. Trabalhar de cima para baixo, você vai se frustrar muito, com muito pouco resultado. Isso já é comprovado através da neurociência, tá? Então aqui o sistema límbico, ele tem uma estrutura muito importante que ela está relacionada com a maioria dos nossos problemas, que é uma pequenina aqui chamada amígdala do hipocampo. Então eu vou pôr aqui. A amígdala do hipocampo. Não é essa amígdala aqui não, tá, gente? Porque tem gente que fala assim, não, eu tirei a amígdala, não é essa. E aqui, a amígdala, ela é aqui circundada pelo hipocampo. A amígdala se comunica com o hipocampo o tempo inteiro. Essa tal de amígdala, dentro do sistema límbico, ela tem diversas funções, tá? E ela é a responsável ali, no caso de um ataque de pânico, ela é uma grande responsável. Então, se eu vou usar uma técnica lá que fala muito com a parte cortical da mente, pouco vai chegar aqui. Agora, existem diversas abordagens que falam diretamente com a amígdala. Ok? Então essa abordagem para essa questão vai ser muito mais eficiente. E existem abordagens que falam aqui com o sistema reptiliano, sistema nervoso central, por exemplo. Muitas vezes nós ouvimos assim, esse estresse, esse problema, essa alergia, essa condição é emocional, ok? E se é emocional, tá daqui para baixo, tá do sistema límbico para baixo, tem muito pouco aqui no neocórtex. Então, essas abordagens aqui corticais, elas são mais rasas. Por exemplo, num processo de coaching, as técnicas são maravilhosas, ok? As técnicas funcionam lindamente, mas às vezes entre o cliente e o sonho dele nesse processo de coaching, ele não consegue. Por quê? Porque existem traumas, existem crenças, existem vários processos acontecendo por aqui. E com aquelas técnicas, assim, dificilmente muitas das pessoas, né, principalmente se for traumas, aí se tiver traumas no meio, ela vai conseguir chegar à meta e vai se frustrar muito. O coach vai se frustrar, né, e o coach também vai se frustrar. Então, aqui era um entendimento para você perceber que existem partes diferentes do nosso cérebro e tipos de terapias se comunicam com partes diferentes, tá? Eu vou desenhar agora um outro esqueminha aqui para ficar mais fácil para você entender. Primeiramente, assim, tipos de terapias, de abordagens terapêuticas existem várias, diversas, tá? E eu já estudei muitas aí, e o curioso entre elas é o seguinte, que todas elas prometem a verdade absoluta, ou seja, faça essa modalidade e todos os seus problemas vão se curar. E o que eu tenho para te dizer é que isso é uma inverdade, isso não existe, tá? Então, uma vez que nós flutuamos aí pelo universo do inconsciente, as teorias, desde Freud, passando por Jung, Lacan, Erickson, até a neurociência, eu esbocei um pouquinho daquelas estruturas cerebrais. Agora eu vou falar um pouco sobre as modalidades de terapia em específico, ok? Então, eu vou desenhar esse triângulo aqui.
Epa, deixa eu arrumar. E eu vou colocar algumas abordagens terapêuticas. Aqui eu posso colocar o EMDR, Eyes Movement Desensitization and Reprocessing. Aqui o SE, Somatic Experiencing. Aqui TFT, Thought Field Therapy, EFT, Emotional Freedom Techniques. Eu vou colocar aqui constelações familiares. Eu vou colocar aqui a Rolfing. Vou colocar aqui microfisioterapia. Vou colocar aqui fitoenergética. Vou colocar aqui floral. Vou colocar aqui acupuntura, né? Nesse lado aqui. Então, se eu me lembrar de mais alguma abordagem, eu vou colocando aqui. Por exemplo, o EMDR. EMDR é uma técnica maravilhosa para lidar com o sistema de memória, ok? O EMDR trabalha o sistema de memória. Somatic Experiencing, experiência somática, trabalha o sistema nervoso central. TFT, EFT, técnicas, né, da psicologia energética, técnicas psicossensoriais, trabalham sistemas de meridianos, acupuntura. Rolfing trabalha a fáscia do músculo. Microfisioterapia trabalham aspectos, traumas impregnados na parte muscular também. Floral trabalha no nível vibratório, no nível energético. A fitoenergética também. Constelações familiares é um tipo de terapia onde você expande a sua consciência para um todo maior, procurando raízes daquela sua questão no sistema familiar, né, nos seus antepassados. Eu vou colocar uma outra aqui, crânio sacral. A crânio sacral trabalha fluidos espinhais. Então, de repente, você está sendo submetido aí a alguma dessas abordagens. Quando eu estava estudando muitas dessas abordagens, a maioria delas aqui eu pratico, elas prometiam uma verdade absoluta. E aqui acontece algo. Não quer dizer que se eu limpar o meu sistema de memória, o meu sistema nervoso central vai ser completamente limpo. Não significa que o meu sistema de meridianos vai ser limpo também. Claro que se eu mexo em um sistema, todos os outros refletem, todos os outros eles têm um reflexo, mas não significa que vão se limpar completamente, tá? A fitoenergética aqui fala, né, que todo problema é vibratório a nível de chakra, então você vai lá, toma aquela combinação de chás, eu já ouvi um professor falar, e tudo está resolvido. Isso é bobagem, isso é bobagem. Todos os sistemas, eles podem reverberar, mas não significa que você vai limpar todos os outros. Como, os algoritmos da TFT, faça isso e está tudo resolvido, ou mesmo com a EFT, ou acupuntura, né? Se você também já ouviu falar sobre bioenergética, né? Ou Core Energetics, você trabalha alguns grupos musculares também, o trauma preso no músculo. Não significa que os outros sistemas vão se limpar, por exemplo, que vai mudar aqui a parte dos fluidos espinhais, onde o crânio sacral trabalha. O que eu quero dizer é o seguinte: toda terapia tem o seu lugar. Por exemplo, eu posso fazer um trabalho de constelação familiar, expandir a consciência de alguém, aquilo trazer uma leveza e ser lindo, mexer aqui no sistema de memória, mexer um pouquinho em vários dos outros sistemas, mas não significa, por exemplo, se aquilo foi muito traumático para a pessoa, o que está congelado lá no sistema nervoso vai se liberar completamente. Não, isso é bobagem pensar, não vai acontecer. Então, todas essas técnicas, todas essas abordagens, elas se complementam, tá? Então eu procurei aí ao longo da minha carreira estudar abordagens e o quanto foi o suficiente que eu pude estudar
para entender sobre vários sistemas e poder entender, compreender o meu cliente em qual sistema o problema dele estava acontecendo, ok? E ajudá-lo nisso, naquele. Porque quantas pessoas, nossa, eu já fiz EFT, mas continuo com esse problema, eu já fiz EMDR, às vezes está aqui, está no sistema nervoso, né? Então, aqui são várias coisas. Eu já fiz microfisioterapia, eu já usei floral, não adiantou nada. Eu já constelei essa questão. Então, tudo isso tem um lugar. Só que eu, como terapeuta, tenho que ter um entendimento que existem esses sistemas que você mexe em um, mexe em todos, é claro, ok? Só que não significa que todos estão limpos, tá bom? Se, por exemplo, o meu problema está muito aqui no sistema de meridianos, eu faço um trabalho aqui, ele reflete em outros sistemas. Por exemplo, eu dou um curso onde eu trabalho com a EFT e a TFT, que eu agrego muito aspectos do sistema nervoso central e do sistema de memórias para trabalhar mais sistemas. Eu saí um pouco do básico, do que é ensinado rotineiramente por aí, e comecei a agregar aspectos do sistema nervoso e de memórias, e junto com a bioquímica do nosso corpo também, porque aqui eu poderia colocar ortomolecular. Trabalha muito a bioquímica do nosso corpo, tá? E trabalhar essa bioquímica, então, é olhar que existem muitos sistemas. O problema é que nós vivemos numa sociedade imediatista, não é? Cada dia tem um remédio novo surgindo, tem uma nova droga. Eu tenho aquela dor de cabeça e eu quero me livrar dela, eu tenho aquela dor muscular e eu vou tomar aquele relaxante muscular, aquele anti-inflamatório. Então, se eu pensar em mim, um ser humano, como uma máquina, eu vou me frustrar muito. Porque se você pegar um carro, o motor de um carro aí e desfazer o motor em várias pecinhas, você desmontar o motor, e claro, se você tiver o conhecimento para montar, você consegue montar e ele funcionar lindamente, mas faz isso com o ser humano. Começa a cortar em partes e tenta colar depois, tenta juntar, ele não vai funcionar da mesma maneira. Então nós não somos máquinas, existem vários processos, existem vários caminhos, existem vários canais e sistemas. O problema é que muitas pessoas elas querem para ontem, elas querem resolver aquela técnica mágica. Ei, me dê a fórmula mágica, me dê a pílula mágica. Isso não existe. A propósito, se você souber dessa pílula mágica, me fala, porque eu vou querer experimentar também se resolve tudo isso. Mas ao longo de anos eu percebi que olhando para tudo isso, muita coisa pode acontecer, tá? E para dar o próximo passo, eu preciso apagar o meu quadro aqui. E tem uma coisa que eu realmente sou apaixonado, que eu vou falar para você agora. A hipnose ericksoniana. Lembra de todos aqueles sistemas? Essa hipnose aqui, essa comunicação mais profunda com o inconsciente, aqueles 95%, ela é feita, essa hipnose ela se comunica muito com o inconsciente. O inconsciente é o chefe de todos aqueles sistemas. Fisicamente não existe, se a gente fizesse uma autópsia no cérebro, não existe um lugar, o inconsciente reside aqui, Existe um conceito aí ultrapassado já, que hemisfério direito é mais lúdico, é mais isso, é mais aquilo, e ali reside o inconsciente, o esquerdo é mais lógico, mais estruturado. Esse conceito já caiu por terra faz tempo, Isso aí está ultrapassado. Não existe um lugarzinho ali específico na mente que você vai falar, isso é inconsciente. Por isso que eu gosto de falar parte inconsciente, porque o inconsciente reside no todo, inclusive no seu sistema energético, tá? Então a hipnose ericksoniana, para mim, como uma forma de comunicação, integra muito daqueles sistemas. Hoje a gente sabe, um indivíduo em hipnose, a gente pode controlar os batimentos cardíacos. Os yogis, que é um estado profundo de hipnose, eles conseguem lá baixar para quase nenhum batimento cardíaco. A gente consegue regular a pressão arterial, a gente consegue regular a temperatura do corpo. Então é o chefe, é o boss, é a mente inconsciente, e a hipnose ela tem o poder de integrar isso. Eu venho estudando hipnose ericksoniana há muito tempo e
O que permeia a hipnose, assim, existem muitos conceitos equivocados, né? Primeiro que as pessoas, a maioria delas pensam que vão perder o controle, que entrar em transe é ser abduzido, que vai apagar, não vai ouvir nada, e realmente não é isso. Isso pode acontecer e Erickson desenvolveu essa forma de fazer hipnose, né? Numa conversa, numa história que você conta. Então existem aí várias das estratégias ericksonianas para integrar tudo isso. Porque cada técnica que eu falei, ela é super eficiente e ela trabalha naquele sistema. Eu gosto de trabalhar em alguns sistemas e utilizar esse tipo de comunicação para integrar tudo isso, tá joia? Tem uma outra parte, né, uma parte que eu gosto muito de estudar e que realmente eu acho que é muito importante, que é a psicologia pré e perinatal. É o tempo que nós passamos lá dentro do útero da nossa mãe, ok? Todos aqueles sistemas lá estão sendo formados e já estão trabalhando e eu posso hoje, né, através de regressão ou de vários artifícios, voltar a essas memórias e começar a mexer naqueles sistemas através de diversas técnicas. Não tem a certa, não tem a errada. O que tem é esse entendimento sobre sistemas diferentes. E a hipnose, eu gosto da analogia o seguinte, eu tenho uma técnica aqui, essa é a minha técnica, a hipnose é a bandeja com que eu vou entregar isso, né? Então é uma bandeja muito rebuscada, né, para o inconsciente realmente introjetar aquela informação e não como uma lei, não como uma ordem. Mas o inconsciente em si, que segundo Erickson, ele é programado, né, para o autodesenvolvimento e a autocura, ele completar informações que em algum momento da vida foram informações incorretas ou incompletas. Então, realmente, Erickson confiava muito no inconsciente do outro, né? E ele se preocupava muito em completar informações. Então, seja lá, se você procura constelação familiar, EFT, TFT, MDR, SA e todo aquele monte de tipo de terapia que eu falei, tenha em conta isso, são sistemas, você mexe em um, você mexe em outros, mas não significa que você limpa completamente aquele sistema, tá joia? E aqui eu uso a hipnose para permear tudo isso, porque eu quero realmente falar com os 95% que são responsáveis por toda a mudança comportamental e emocional. Tá joia? Então era isso que eu tinha para te falar e eu realmente não sei se você teve mais clareza ou mais dúvidas sobre qual é a melhor terapia. Eu acho que todas as abordagens têm o seu lugar, cabe ao terapeuta ter mais esse conhecimento de todos esses sistemas. É uma inverdade afirmar que uma modalidade resolve tudo e vai mexer em todos os sistemas, não é assim que acontece. E é claro que eu gostaria que você pensasse também. Uma pessoa que, por exemplo, aplica acupuntura pode utilizar pontos diferentes de outra pessoa. Isso varia segundo o conhecimento que ela tem. Então, uma pessoa que faz aquele tipo de técnica pode ser bem diferente de um outro tipo de pessoa segundo a experiência que aquela pessoa tenha. Quantas pessoas eu já não atendi? Eu já constelei isso, né? E nós vamos constelar e é completamente diferente o processo, porque eu me baseio na minha experiência, no meu conhecimento. Quantas pessoas, eu já utilizei a técnica da EFT, e aí nós utilizamos da maneira que eu sei utilizar, e de repente uma outra pessoa utilize de uma outra forma. Eu sempre gosto, como eu disse, integrar tudo isso através da linguagem hipnótica, seja lá como for, tá? E eu tenho aqui um convite para fazer para você. Eu ministro cursos, vivências terapêuticas, atendimentos individuais, presenciais e online. E uma das vivências que eu ministro é o treinamento Metamorfose. O treinamento Metamorfose é uma vivência, né, uma terapêutica intensiva de 3 dias, onde nós nos retiramos para uma pousada no interior de São Paulo, num grupo limitado de pessoas, apenas 15 pessoas, e ali nós vamos co-criar um ambiente seguro e começar ali a explorar aqueles 95% inconscientes da joia através de algumas dinâmicas, através de algumas experiências, né? O inconsciente de cada um vai trazendo o que é relevante para aquela pessoa trabalhar, para que aquela pessoa tem de olhar. E baseado no meu arsenal aí de ferramentas terapêuticas, no meu conhecimento,
nós vamos trabalhar em diversos sistemas. Então é muito interessante, uma pessoa me pergunta, nossa, no Metamorfose você usa EFT? Eu uso EFT, eu uso constelação, eu uso SE, eu uso hipnose, eu uso TFT, eu uso coerência cardíaca, várias abordagens que eu conheço segundo o que vai surgindo e a minha percepção sobre em qual sistema aquilo está preso e qual é a melhor abordagem para o cliente, né, para a pessoa, para o mais alto bem-estar dela. E é claro que a gente tem experiências em conjunto, você vai ter o seu tempo lá que eu vou passar com você individualmente. É realmente uma experiência transformadora. Você pode ver aqui acima o link de alguns depoimentos de quem já participou do treinamento Metamorfose. Fica o meu convite para você, tá? Se informa da próxima turma, tá ok? É realmente uma vivência fantástica onde muitas transformações podem acontecer. Esse é o meu convite para você, tá ok? Eu vou ficar muito feliz em poder encontrar você ali pessoalmente e a gente explorar e co-criar junto muitas transformações, fazer uma metamorfose na sua vida. E eu realmente espero que você tenha gostado desse vídeo. Essas eram informações que eu gostaria de passar para você e eu espero que você faça um bom uso delas, que elas completem mais informações aí dentro de você. Se você gostou, clica aqui no joinha desse vídeo, dá um like, deixa um comentário aqui abaixo, tá? Pega esse link do vídeo aqui em cima, compartilha nas redes sociais, no Facebook, compartilha com seus amigos. Você compartilhando isso, o YouTube entende que é um vídeo relevante e começa a passar mais vezes, então mais pessoas podem ter acesso a todo esse conhecimento. Você pode deixar um comentário com as suas possíveis dúvidas aqui abaixo, eu vou ficar muito feliz em poder responder. Você pode deixar até mesmo sugestões, né, para próximos vídeos, tá ok? Então eu vou ficando por aqui, realmente foi um prazer poder passar essas informações para você. Eu espero aí que você tenha gostado, tá joia? E eu te vejo na próxima.